vamos estudar hoje sobre força magnética em um fio percorrido por uma corrente. Nós já sabemos que uma corrente nada mais é do que um movimento ordenado de carga elétrica. E sobre carga elétrica que tem velocidade numa região de campo magnético, nós já sabemos que a força magnética é dada por esta equação, ou seja, a força magnética que atua sobre uma carga que tem velocidade numa região de campo magnético é dado por esta equação. F, que é igual a carga vezes V, VEC B, produto vetorial. É um produto vetorial entre velocidade e campo magnético, de tal maneira que o módulo é escrito dessa forma aqui, ó. Já conhecendo lá da álgebra, esse ângulo φ é o ângulo formado entre o vetor V e o vetor B, tá? Isso já foi estudado ao longo desse capítulo. Caso tenha alguma dúvida, volte nas aulas anteriores onde nós falamos de força magnética sobre uma carga elétrica. Hoje nós vamos ver a força magnética em um fio percorrido por uma corrente. Então vamos imaginar aqui o campo magnético, um campo magnético apontando para fora dessa página, um campo magnético apontando para fora dessa página, conforme mostra a figura aqui. Se nenhuma corrente passa através desse fio, vamos pensar aqui num fio de comprimento L. Se nenhuma corrente passa através desse fio, não vai haver força magnética atuando nesse fio. Nós vamos mostrar essa equação já já. Se tem uma corrente elétrica nesse sentido mostrado aqui, ó, então vamos lembrar que quando a gente representa a corrente elétrica I, nós vamos imaginar portadores positivos caminhando ao longo desse fio. Então nós temos um monte de portadores positivos caminhando nesse sentido mostrado aqui. Então, usando a regra da mão direita, os 4 dedos apontam no sentido do campo magnético. Então, se o campo magnético está apontando para fora, os 4 dedos vai apontar para o lado para fora da página, e o polegar vai indicar no sentido da corrente. Então, a mão direita será posicionada desta forma, aqui nesse fio. Então, uma força elétrica, uma força magnética vai atuar nesse sentido aqui, ó. Aqui nós vamos ter, então, uma força magnética. E se ocorrer o fato da corrente inverter o sentido, se ao invés da corrente dirigir aqui para cima, a corrente dirigir para baixo, conforme mostrado na figura C. Nesse caso, continuando a utilização da mão direita, você vai posicionar os 4 dedos no sentido do campo magnético apontando para fora, então os 4 dedos apontando para fora. Polegar indicando o sentido da corrente, então polegar para baixo. Então, nesse caso, a força magnética, conforme nós sabemos, né, saindo da palma da mão, a força magnética vai ter esse sentido aqui, ó. Então, nesse caso, mostrado aqui, força para a direita, nesse caso aqui, força para a esquerda. Basta você usar a regra da mão direita para você determinar o sentido da força magnética. Bom, então agora nós já sabemos como é a equação válida, a expressão válida para calcular a força magnética que atua sobre uma carga. Nós vamos agora deduzir qual é a equação válida para um fio que conduz uma corrente elétrica. Então vamos lá. Aqui está o fio ampliado, o campo magnético apontando para fora, conforme mostrado aqui. Aqui está o sentido da corrente, então aqui a corrente, nesse caso aqui, para cima. Aqui está mostrando em vermelho velocidade de deriva, que é a velocidade dos elétrons. Mas nós já aprendemos aí no início do curso que
Elétrons caminhando nesse sentido equivale a prótons caminhando nesse sentido, portadores positivos caminhando nesse sentido. Então, está aqui o sentido da corrente, e se nós usarmos a regra da mão direita, apontando o polegar no sentido da corrente e os 4 dedos no sentido do campo magnético, a força magnética será então nesse sentido, conforme mostrado aqui nesse vetor azul. Então agora nós vamos deduzir a equação válida para um fio de comprimento L. Então vamos pegar aqui um comprimento finito desse fio, um comprimento L, e vamos deduzir a equação que mostra qual é a força magnética que atua sobre esse fio de comprimento L. Nós vamos chegar nesta equação mostrada aqui. Nós vamos chegar nesta equação que diz que a força ela é igual à corrente elétrica que flui através desse fio, é a corrente elétrica vezes o comprimento do fio, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo φ, onde φ é o ângulo formado entre o vetor L e o vetor B. Por isso que está aqui, ó, na forma vetorial, escrito dessa forma. F é igual a I, L VEC B. Então, nós vamos deduzir esta equação aqui. Aqui nós temos o fio de comprimento L. Vamos imaginar uma carga elementar caminhando nesse sentido de baixo para cima. Vamos escrever aqui o sentido da corrente. Vamos escrever aqui o sentido da corrente. Corrente I, nesse sentido. E aqui nós temos uma carga caminhando nesse sentido mostrado aqui, de baixo para cima. Então, a carga positiva, portador positivo, caminhando nesse sentido. Se nós usarmos a regra da mão direita, ó, o campo nessa região toda aqui é um campo apontando para fora. Representei ele simplesmente aqui, ó. Então, vamos olhar para essa figura e ao mesmo tempo olhar para esta figura aqui, ó, para esta figura aqui. Então, campo para fora, mostrado aqui. Polegar então apontando para... Polegar não, os 4 dedos apontando para fora. Corrente para cima, corrente para cima. Então, a força vai ser apontando para esse lado aqui. Seria a força sobre uma carga. Só que aqui nós vamos ter um monte de cargas enfileiradas aqui. Vou pensar no modelinho aí, ó, um monte de carga ao longo desse fio, caminhando nesse sentido. Então, eu vou ter um DF aqui, outro DF para a direita aqui, outro DF aqui, outro DF. Então, nós vamos ter um DF para cada carga que está caminhando nesse sentido. Então, quando eu integrar toda a força para as cargas que estão caminhando ao longo desse fio de comprimento L, eu vou ter a força total. A força que atua numa carga é dada por esta equação. O módulo é dado por esta equação. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos um dF, que é igual a um dQ, velocidade vezes o campo. Nesse caso, eu estou pensando no campo magnético apontando para fora e o L é orientado pelo sentido dessa corrente. Então, eu vou ter um vetor L apontando para cima. Então, o ângulo formado entre campo magnético e o vetor L vai ter essa orientação mostrada aqui pelo polegar. Então, se
a corrente é para cima e, portanto, orienta o vetor L para cima, e o campo é saindo da página da tela do computador, do plano da página, então o ângulo formado entre B e V vai ser um ângulo de 90 graus. Então, essa equação vai resultar apenas nisso aqui, porque seno de 90 é 1. Então, nós vamos ter essa expressão aqui. Então, finalizando aqui, integrando dos dois lados, nós vamos ter essa expressão. Integrando df, nós vamos ter f. E lembrando que dq, olha aqui a expressão de dq. dq é I dt. Carga, corrente vezes tempo. Então, no lugar de dq, nós podemos escrever I vezes dt. E esse t é o tempo que a carga precisa para ir do início aqui do fio até o final do fio aqui. Aliás, do início desse comprimento L até o final desse comprimento L, que é a parte que nós estamos avaliando do fio. Daqui, nós passamos para aqui, ó, e nós vamos ter F, que é igual a V vezes B vezes I vezes T, uma vez que a corrente é constante, ela vai sair para fora da integral, e integral de dt é o próprio t, e nós estamos integrando isso aqui de um tempo zero até um tempo t. Então, nós vamos chegar nesta expressão aqui. Daqui, se nós lembrarmos que t é o tempo gasto, nós lembrarmos que t é o tempo gasto para uma carga sair desta posição e vir até essa posição aqui, deslocar desta posição até esta posição, nós podemos escrever aqui, ó, que V vezes T é igual a L. E aí nós podemos substituir V vezes T por L e vamos ficar então com esta expressão aqui, que a força é igual à corrente vezes o comprimento L vezes o módulo do campo magnético, desde que o ângulo formado entre L e B seja um ângulo de 90 graus. Caso não seja um ângulo de 90 graus, a forma geral para essa expressão vai ser essa aqui, ó. F, que é igual a I, L, B, seno de φ, sendo o φ o ângulo formado entre o vetor L e o vetor B. E, portanto, essa expressão aqui, na forma vetorial, pode ser escrita como essa aqui, ó. F, que é igual a I, L vec B. E aqui, então, nós temos a expressão da força magnética que atua sobre um fio de comprimento L, quando esse fio de comprimento L é percorrido por uma corrente I, e ele está imerso numa região de campo magnético. Essa expressão é válida para um fio de comprimento L, desde que o campo aqui, para toda essa região, seja um campo uniforme. Foi pelo fato do campo ser uniforme e da velocidade ser constante que nós podemos tirar a quantidade B e a quantidade V de dentro da integral. E aí nós vamos chegar nesta expressão aqui, ó. Pegando um outro exemplo aqui, ó. Veja bem. Aqui é um ímã em forma de U ou um ímã em forma de C. Aqui o campo magnético está orientado de baixo para cima. O campo tem essa orientação de N para S, né? Que é essa orientação mostrada aqui ao longo do eixo Z. Fiz um sistema cartesiano aqui. Então, B está ao longo do eixo Z. O segmento L que eu estou avaliando é esse segmento mostrado aqui em laranja, mais espesso aqui, ó. Esse segmento, o segmento L, ele será um vetor. Esse L vai ser um vetor
no sentido contrário de x. Então ele vai ser, digamos, entrando para o plano dessa página aqui, contrário ao eixo x. Nesse caso, se usarmos a regra da mão direita, colocarmos os 4 dedos da mão direita indicando nesse sentido e colocarmos o polegar apontando no sentido contrário de x, conforme a corrente, se essa chave for fechada aqui, uma corrente vai fluir nesse sentido aqui, ó. Nós vamos ter uma corrente aqui, ó, nesse sentido, ó. Então, nesse caso, nós vamos ter uma força magnética trazendo esse fio aqui para fora, como mostrado aqui, ó. E seria esta situação aqui, ó. Então, sem a chave ligada, esse segmento mostrado aqui vai ter essa configuração, ó. Se essa chave for ligada, esse segmento aqui vai ser jogado para fora desse ímã, conforme mostrado aqui. Chave fechada, chave aberta. Chave fechada, chave aberta. Então é isso que vai acontecer.